Os livros perdidos da Bíblia, fatos, mistérios e reflexões. A Bíblia é, sem dúvida, o livro mais influente e estudado de todos os tempos, uma obra que moldou civilizações e transformou vidas. Mas poucos sabem que o texto que temos hoje é o resultado de um processo longo e complexo de compilação e canonização, envolvendo decisões históricas e teológicas. Entre os textos mencionados na própria Bíblia ou conhecidos pela tradição, há os chamados livros perdidos, que, embora não façam parte do cânone, são carregados de mistério e despertam a curiosidade de estudiosos e fiéis. O que esses livros poderiam revelar sobre Deus, a humanidade e os acontecimentos bíblicos? Por que alguns deles foram excluídos ou desapareceram ao longo dos séculos? Vamos explorar esses enigmas e descobrir o que a história tem a dizer sobre os textos que ficaram à margem da Bíblia que conhecemos. 1. O livro de Jachir, ou o livro do justo. Mencionado em Josué 10, 13, o sol parou no meio do céu e retardou-se para se pôr quase um dia inteiro. Isto está escrito no livro de Jachir 2 Samuel 1, 18. Contém a lamentação de Davi pela morte de Saul e Jonatas. Este livro parece ser uma coletânea de poemas ou relatos históricos que exaltavam os feitos heróicos do povo de Israel. Ele é conhecido por registrar eventos que ampliam histórias já narradas na Bíblia, como o famoso episódio em que Josué ordena que o sol e a lua parem no céu durante a batalha em Gibeão. Por que não está na Bíblia? Há duas hipóteses principais. Ele pode ter sido perdido ao longo do tempo, como muitos outros manuscritos antigos. Talvez tenha sido considerado mais uma crônica histórica do que uma obra inspirada por Deus. O que ele nos ensina? Embora o conteúdo exato do livro de Jachir seja desconhecido, sua menção na Bíblia destaca o papel da poesia e da narrativa épica na preservação da memória de grandes eventos da fé. 2. O livro das guerras do Senhor. Mencionado em Números 21, 14. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor, Vaeb em Sufa e os vales do Arnon. Este livro é ainda mais misterioso, mas acredita-se que fosse uma coleção de histórias de batalhas travadas pelo povo de Israel, com celebrações das intervenções divinas que levaram à vitória. Por que é importante? Ele pode ter servido como memorial dos feitos de Deus em favor do seu povo, reforçando a fé e a coragem das gerações seguintes. Por que não está na Bíblia? Como muitos textos antigos, ele pode ter sido perdido, ou talvez tenha sido usado mais como um registro histórico do que como um texto sagrado. 3. As profecias de Natã e Gade. Mencionado em 1 Crônicas 29, 29, os atos do rei Davi, desde o início até o fim, estão escritos nas crônicas do vidente Samuel, nas profecias do profeta Natã e nos registros do vidente Gade. Esses textos aparentemente narravam detalhes da vida de Davi e acontecimentos importantes do seu reinado. Por que desapareceram? Provavelmente, esses escritos foram considerados documentos históricos e proféticos específicos de uma época, sem o caráter universal que garantiria sua inclusão no cânone bíblico. O que eles revelariam? Esses textos poderiam trazer um maior detalhamento dos eventos políticos, militares e espirituais da era de Davi, ampliando nossa compreensão sobre o período. 4. A Epístola aos Laodicenses. Mencionada em Colossenses 4, 16. Depois de lida esta carta entre vocês, façam que seja também lida na igreja dos Laodicenses, e leiam vocês também a que lhes foi enviada. Paulo escreve aos Colossenses sobre uma carta que deveria ser compartilhada com a igreja em Laodiceia. No entanto, o conteúdo dessa epístola é desconhecido, levantando especulações sobre o que poderia conter. Por que não a temos? É provável que a carta tenha se perdido antes de ser copiada e amplamente distribuída, como ocorreu com outras epístolas de Paulo. O que ela poderia nos ensinar? Considerando o tom das cartas de Paulo, ela provavelmente abordava questões práticas e teológicas, reforçando a unidade da igreja e encorajando os cristãos a perseverarem na fé. 5. O Evangelho dos Hebreus. Referido por pais da igreja como Orígenes e Eusébio mencionam este evangelho, que teria sido utilizado por cristãos judaicos no primeiro século. O que ele continha? Embora o texto completo não tenha sobrevivido, fragmentos indicam que ele narrava eventos da vida de Jesus sob uma perspectiva judaica, talvez enfatizando seu papel como o Messias prometido. Por que não foi incluído? Os compiladores do Novo Testamento consideraram este texto apócrifo, provavelmente por dúvidas sobre sua origem ou por diferenças teológicas em relação aos evangelhos canônicos.
Por que esses livros não estão na Bíblia? O processo de canonização da Bíblia foi guiado por critérios rigorosos para identificar textos inspirados por Deus. Muitos desses livros perdidos podem ter sido valiosos como documentos históricos ou relatos regionais, mas não foram considerados essenciais para a fé e a prática cristã. Deus preservou o essencial. Tudo o que é necessário para a salvação e a edificação espiritual está presente nas Escrituras que temos hoje. A riqueza da tradição. Esses textos nos lembram que a história da fé é muito mais vasta do que aquilo que podemos ler na Bíblia. Curiosidade saudável. Explorar esses livros perdidos pode aprofundar nossa compreensão do contexto histórico e cultural da Bíblia, nos aproximando ainda mais da riqueza das Escrituras. Os livros perdidos da Bíblia nos deixam com mais perguntas do que respostas, mas isso não deve abalar nossa fé. Ao contrário, eles ampliam nossa admiração pela complexidade da história bíblica e pela maneira como Deus escolheu preservar sua mensagem. Se você achou esse tema fascinante, não deixe de acompanhar o canal Leitura Sagrada. Aqui, mergulhamos nos mistérios das Escrituras para trazer reflexões únicas e edificantes. Ative o sino de notificações e descubra mais curiosidades sobre a Palavra de Deus.